Outra coisa que eu quero conversar com vocês aqui é sobre o triste papel da mídia, da imprensa. A, a mídia no Brasil, ela, ela, já, ela sempre esteve ao lado da classe dominante. São poucos os órgãos de imprensa que tiveram ao lado do povo. E a imprensa, é sempre bom passar para vocês, falar para vocês, que eu vou repetir isso aqui. A imprensa teve ao lado do golpe de 64. Sem a imprensa, o golpe de 64 não se consolidaria no Brasil. E então a imprensa, ela tem um papel de prestar um serviço à classe dominante contra os trabalhadores. E agora, o que acontece, por exemplo, em relação à Rede Globo? Dá para ver, por exemplo, que a Rede Globo ela faz oposição ao Bolsonaro. Isso é evidente que a Rede Globo faz oposição ao Bolsonaro. E isso fortaleceu o Bolsonaro, fortaleceu a sua campanha política. Principalmente quando o Bolsonaro foi na primeira entrevista, no dia 22 de setembro, na Rede Globo. E só que aquilo que é criticado na Rede Globo, a postura da Rede Globo de oposição ao Bolsonaro, também a gente vê essa postura da Jovem Pan contra o Lula. E aqui na imprensa feudal a gente vê, por exemplo, a imprensa dando apoio aos partidos tradicionais, aos políticos tradicionais e ao PIB econômico e a uma direita. A imprensa de Joinville deu para ver claramente que é aquela brincadeirinha, né? Passava aquela brincadeirinha. 1 para ti, 2 para mim. 2 para ti, 10 para mim. Essa que é a proporção do atendimento da imprensa para os partidos políticos que não são de direita aqui em Joinville. Então, digamos, dá a impressão que todos os problemas do Brasil foram só causados pela esquerda, pelo PT, né? Então, por exemplo, o golpe de 64, ele foi efetivado, né, por um partido de esquerda? Não, foram por pessoas que defendiam o conservadorismo à direita no Brasil. E a ditadura militar que teve no Brasil foi uma ditadura comunista, como se fala, né, como se propala? Não, a ditadura foi justamente efetivada para lutar contra o comunismo. E durante 21 anos a ditadura no Brasil foi uma ditadura comunista? Não, foi uma ditadura que defendia o poder de uma elite no Brasil. E como é que fica a postura dessa imprensa hoje que nega esses fatos históricos? A imprensa só faz um recorte, então parece que os problemas do Brasil só aconteceram de 2018 para cá, ou de 2016. Isso eu acho muito negativo na imprensa, porque o povo... Por que hoje as pessoas correm para a internet, né? As pessoas correm para a internet porque elas perderam a confiança na imprensa tradicional. Só que a imprensa tradicional, ela alimenta uma narrativa apenas na captura de votos que possam favorecer uma classe dominante a permanecer no poder político. Isso é vergonhoso. E, infelizmente, o povo cai na lábia dessa imprensa
que não só contribui para que a política sempre fique entre os mesmos políticos, entre os mesmos grupos. A coisa não evolui. Né? Então eu vejo que a imprensa ela erra, né? Ela erra muito a ter um lado, né? A torcer mesmo. Fica evidente que a imprensa está torcendo, ou torcendo para o Lula, ou torcendo para o Bolsonaro, né? A imprensa em nível nacional, ela torce para o Bolsonaro, ou ela torce para o Lula. Isso está evidente isso. Mas aqui em Joinville dá para ver que a imprensa ela foi engolida. Ela foi engolida mesmo, ou ela se entregou para a direita totalmente. Ela se entregou totalmente para a direita. Eu acho isso vergonhoso. Sinceramente, eu acho isso vergonhoso. Porque eu acredito que no particular a pessoa pode até ter um posicionamento político, mas quando ela vai para a rádio, né, ou vai para a televisão, ela não deveria se posicionar assim. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu volto em outro momento com outro vídeo aqui na TV Feudalismo Atual.